Olá, pessoal. Estamos aqui mais um episódio do nosso podcast e deixo já adiantando, siga nós no Instagram, no YouTube, dá um like e para a gente poder cada vez mais ampliar essa nossa doação, né? Para que todos possam ver o que a gente tem de mensagem a passar. E hoje eu quero comentar com vocês um exercício que existe na programação neurolinguística, que nós chamamos de modelagem. O que seria modelagem? É você modelar alguém. Como nós comentamos nos outros episódios, já alguns sobre energia, então, né, que seu ambiente que você vai viver, o próprio comportamento teu, quando você for modelar alguém, ou seja, você deve modelar pessoas de sucesso, pessoas que são bem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vê uma pessoa, Ismael, pô, você devia ser assim, assim, assado, né? Que muitos vêm e dão as opiniões, né? Aí você olha a pessoa e fala, mas peraí, ela está me ensinando, por exemplo, a ser uma pessoa, sei lá, romântica, ou um casal perfeito. Aí você olha se ele, no relacionamento dele, ele tem isso aí, se ele vive bem no amor, se o cara, por exemplo, profissionalmente, se ele é bom profissionalmente, porque muitas vezes no nosso dia a dia a gente escuta os palpites, né, os conselhos de muita gente. Então eu sempre falo o seguinte, tudo bem, ouve naquilo que a pessoa é boa, né? Acredito eu que ninguém seja 100%, mas é você modelar, você seguir pessoas que têm aquilo que você queira melhorar. Um exemplo, que nem até nós chamamos na PNL de mentores, né? Que a gente sempre busca um mentor. Então, que nem lá, Ayrton Senna, o que ele é bom? Porra, a garra dele, a luta, a competição, puta, legal. Um Jô Soares, o que ele é bom? Não, ele é inteligente, mas não podia falar família, como o Ayrton Senna, nós não podemos falar que ele é pai, então não dá para modelar. Então a gente modela o que a pessoa tem de melhor, tem hora a humildade, que nem eu tenho modelagem, minha avó, porra, tinha uma humildade muito bonita, o sorriso, então quem que eu vou modelar? A minha avó nesse sentido. Então no seu dia a dia, porque as pessoas sempre, né, dão conselho, fala, tem hora que não é conselho não, é palpite mesmo para você tocar a tua vida. Então é simples, o que aquela pessoa é boa? Não, ela como um casal, ele com a esposa, vive bem, porra, vou seguir isso aí. A pessoa é boa, até no jogar um tênis, um exemplo, isso eu tinha muito também, gostava. Quem eu vou modelar? Vou pegar um jogador bem de tênis, evidentemente. O que eu vou assistir? Porque muitas vezes a pessoa vem e fala, a pessoa, você devia ser assim. Aí se olha a pessoa, mas não é ela não é assim. Então não tem como. Então a modelagem, você sempre deve ver o que a pessoa tem de bom. O que a pessoa, porque 100% uma pessoa não tem. Então você vai modelar aquilo que você quer para você melhor. Eu lembro no meu início de vendas, eu tinha um concorrente, uma empresa que era top de mercado na época, e eu via o vendedor daquela empresa, chegava, todo mundo atendia ele bem, um respeito, eu, garotão, né, novo ainda no mercado, eu falava, puta merda, não. Aí caramba, que legal. Um dia eu quero ser esse rapaz, não ser ele, mas ser como ele, porque ele chegava, era respeito, ele era o top, era 91% do mercado do produto que ele vendia, e realmente passou anos, realmente isso aconteceu. Eu me tornei no meu mercado respeitado, atingiu um número muito alto de vendas. Então você vê, eu modelei uma pessoa de sucesso naquilo. Então é isso que você deve fazer, não deve ouvir que nem a pessoa, você tem que, sei lá, tem um relacionamento assim, amor, mas a pessoa não vive bem.
Então não dá. Tem hora que muitas vezes a experiência ajuda, que nem eu falo assim, o médico, né, cara, o médico precisa ter câncer para ensinar? Não, mas ele estudou. Então ele teve técnica, teve aprendizado com isso. Então a modelagem é nesse ponto, você deve escutar a pessoa que vai te passar uma informação, a pessoa que vai te dar um palpite, se ela está seguindo aquilo. Então você deve, agora não, eu tenho 10 amigos. Então esses 10 amigos, cada um tem uma qualidade. Então vou modelar, de um a qualidade é isso, do outro é um excelente vendedor, do outro é uma pessoa educada, o outro é sucesso naquilo que ele faz, o outro até dança bem, o outro até canta bem, entendeu? Então normalmente vão pegar essa modelar, você seguir quem é o sucesso. Porque muitas vezes a pessoa ouve um lá, vem dar o conselho, vem falar, mas você olha a vida do cara, fala, mas peraí, ele está dando um conselho para mim sobre vendas, um exemplo, e o cara não é um grande vendedor. Ele não é o top. Então não resolve. Ajuda, é claro, tudo que vem soma, não vamos falar que não. Mas essa modelar você deve ouvir quem realmente está. Porque como eu comentei em outro podcast, muitas vezes a pessoa vem para, não é para levantar, ela vem para derrubar você, entendeu? Então modela quem está no top, que é o melhor, cada um tem a sua qualidade. Então, como eu falei, meu pai tinha uma qualidade que modelada, meu avô, meus amigos, tenho vários amigos meus, eu modelo alguns, falo, pô, queria ser igual você nisso, queria... Então eu modelo isso. O que cada um tem da qualidade. Então esse é o segredo. Não ouvir, que nem eu falo muitas vezes, vai escutar, mas o cara não tem aquilo para passar para você. Então modelagem é isso. E até por incrível que pareça, nos nossos exercícios na programação neurolinguística, falar inglês, eu tinha vontade, eu quero falar um inglês perfeito. Quem que eu vou modelar? Um cara que fala inglês bem. Então você que tem, aí entra aqueles canais sensoriais, você vai ver, você vai sentir e você vai ouvir. Então a modelagem perfeita é você ser a pessoa em tudo. Então faz de conta, quero ser vamos falar, o Ayrton Senna, a garra dele, a luta. Opa, vou lá, vou sentir como o Ayrton Senna no volante, vou ouvir o som que seja do carro e vou a garra dele, visualizar. Então, aí sim, aí eu levanto com garra, com vontade. Que nem eu falo, na minha vida, que eu sempre, durante anos, fazendo tudo de vendas, eu sempre modelei aquelas pessoas que eram boas de vendas. Entendeu? Como até palestrante, treinador, era a mesma coisa. Eu tenho 3 exemplos na minha vida, entendeu? O treinador, falei, esse é o melhor. Como treinador. O outro, como palestrante, esse é o melhor. Entendeu? Aquele lá, como conversar. Então, sempre modelei que lá na nossa própria exercício de trainer, né? Que a gente faz uma técnica para você falar em público, aquelas coisas, porque tem pessoas que dormem, então tudo tem uma técnica. Aí você vê que lá nós temos os espaços que nós modelamos. Modelamos visual, modelamos auditivo, sinestésico, que está lá. O treine para quando a pessoa vai dormir, o treine quando existe um assédio, o treine para aquela palco crítico. Então lá no próprio palco, quando nós vamos fazer a palestra, a gente ancora, que a gente chama âncoras, ancora vários espaços. Então, pessoal, o que eu posso falar para vocês? Modelagem, modelam pessoas do qual você pega o top da pessoa. Não é tudo, é o top. Então a pessoa é boa nisso, segue. A pessoa é boa naquilo, tá? Então esse é hoje nós falamos modelagem. Agora tem muitos outros exercícios, nós vamos comentar com vocês. Vai passar, né, alguns tempos, nós vamos somando até muitas outras técnicas, né? Porque, num geral, que nem eu falei desde o início, nós vivemos, né, tudo que eu vou passar para vocês foi o que eu vivi na vida. Então, para que a gente se torne uma pessoa melhor, num geral, tentando, é claro, não 100%, mas o que nós pudermos melhorar vai ser bom,
Aí nós vamos somando. Então, no nosso dia a dia vai ter modelagem, no nosso dia a dia vai ter os canais sensoriais, no nosso dia a dia nós temos lá o nível neurológico, no nosso dia a dia nós vamos ter o estado, até esse dia também nós vamos ter alguns exercícios futuros sobre metas, sobre sonhos. Então, tudo é uma soma. Então, que nem eu falei, você vai treinando. Agora, treina até, é interessante essa da modelagem, você começar a treinar, pega as pessoas suas, escreve no papelzinho que você admira, esse amigo meu pelo comportamento dele, porra, é bacana, o cara é inteligente, o outro como excelente vendedor, o outro como financeiro e assim por diante. Pessoal, como nós estamos falando da modelagem, o que é o ideal? A gente, como comentei, nós chamamos de mentores. Então, o que você faz? Que nem eu falo assim, por exemplo, o Ayrton Senna. É um mentor de garra, de luta. Para mim, é um mentor. Não é nada religioso, nada. Porque você não é ser a pessoa. Você vai ter, né, o comportamento, a postura, modelar aquilo que a pessoa tem de bom. Que nem meu avô. Meu avô é um mentor. Porque eu também modelava ele, era um excelente vendedor, corretor de seguro, de imóveis. Então, modelei muito. Minha avó, como comentei, a humildade, aquele prazer. Então, modelava isso. Não é puxar a energia da pessoa, mas modelar naquilo que é bonito. Eu tenho um amigo meu que, relacionamento, coisa mais linda, ele com a esposa, eu modelo isso aí, sabe? Olha, que legal ter um relacionamento assim, acredito num relacionamento bonito. Então, nós chamamos de mentores essas pessoas do qual nós podemos modelar, entendeu? Então, por isso que eu falo, então tenho vários mentores na minha vida, sempre tive, e é claro que vai aparecendo melhores, outros, e sempre muda, né? Mas tem uns que foi o início da minha vida, que eu fui aprendendo a fazer uma diferença realmente, e até hoje. Que nem você vê, eu assisto bastante, hoje, né? Nós temos muita coisa, podcast e tal, você vê, eu assisto muito, eu gosto de aprender, sempre gostei e continuo aprendendo. Então, modela pessoas de sucesso. É que nem eu falo assim, tem que ver quem é o sucesso e aquilo que tem de melhor. Porque muitas vezes o ser humano é mais fácil, né? Entrar na acomodação. Tem hora mais fácil, eu sou coitado, aquele que só reclama, ou vitimista. É muito bom, tem hora ser vitimista, né? Todo mundo em cima, coitado, coitado, coitado. Então é legal, não, mas você, para tocar a tua vida, seja isso. Porque muitos o externo é muito forte. Vocês sabem que o externo é muito forte. Então siga quem são os melhores. É que nem aquilo que você vai modelar, modela pessoas excelentes, modela as pessoas de sucesso, modela os comportamentos, identidade, se puder, de sucesso. Tá? Então, isso é importante nisso. E sempre tenha, como é difícil, mas como que eu vou fazer? Como, puta, não tem nada, mas o que você quer na vida? Eu quero ser o melhor vendedor. Então, busca um vendedor que você admira, que você gosta, vou modelar ele. Não vai ser ele, vai modelar a técnica, ver como é que ele age, como que é o dia a dia dele, o que ele fala, porque é bacana. Eu como garoto, comecei em vendas muito novo. Nossa, eu conheci vários vendedores, já eram, né, mais velhos do que eu na época, eu ficava olhando, me encantando com aquele que chegava na empresa, né, nas lojas de material de construção na época, eu ficava encantado, porque eu não sabia nem falar, né, caipira do interior, e eu achava lindo. E isso fazia automaticamente, sem eu saber a técnica, porque não sabia, era garotão, eu já estava modelando. Eu estava modelando esses vendedores na época que eu falava de sucesso. Porque o que eles chegavam, como eles serviam, o tratamento com os clientes. E hoje, graças a Deus, se eu voltar no meu tempo, eu vou ver que hoje vários clientes meus antigos, me respeitam, me tratam super bem, que era igual aquele vendedor tinha. Você vê como é que é, mau tempo, tudo. Não, ajudou. Mas automaticamente também, pelo respeito que você tem, consideração, coisa bacana. E eu também tenho com eles, né?
Esses clientes a gente admira. Muitos já, infelizmente, faleceram, né? Porque comecei muitos anos atrás. Então, modela pessoa de sucesso. Escuta pessoas de sucesso. E sempre queira, quer dizer, não é que nem eu falo assim, mas é inveja, não, admiração. Vê uma pessoa, você admira naquilo que ela é, naquele comportamento dele, naquela postura, esse é o importante, tá? E sempre busque mentores, eu sempre falo, busque, começa a marcar no papelzinho, aí sim, aí você vai ter uma mudança enorme na tua vida, com todas essas técnicas, todas essas ferramentas, você vai ver a diferença. O que eu falo é amenizar, né, o que nós temos no nosso dia a dia. É muito pesado, é muito assim. Então a gente tem que tentar levar uma vida muito mais leve, lindo, maravilhoso. Beleza, pessoal? Valeu, vamos lá, lembrando, vai lá dar um like, compartilhe esses nossos vídeos, ajuda muito a gente a atingir mais pessoas. Você sabe que já comentei isso, para você foi bom, para outras pessoas pode ser muito melhor. Até esses dias eu encontrei com um conhecido meu, o Ismael, valeu, hein, você mandou bem aquilo. Então sempre tem alguma coisa que a gente possa passar para o pessoal. Então dá um like, compartilha e ajude a gente a divulgar isso. Você vê que aqui a intenção sempre passar ferramentas positivas para vocês, passar algum exercício que possa ajudar. E cada vez nós vamos trazendo muito mais material para você, para que nós, porque aquilo que eu falo, eu vivo dentro. Então, que nem eu falo, muitas vezes em podcast que já falei para alguns amigos meus, tudo que eu estou falando para vocês é para mim mesmo. Isso me ajuda muito. Ajuda, e vocês, a intenção é ajudar mesmo. Porque hoje realmente, vocês sabem, o nosso dia a dia é uma pressão muito grande, é muita coisa acontecendo, muitas mudanças, muito rápida, entendeu? A própria inteligência vem e ajuda num ponto e pressiona no outro. Então nós precisamos realmente tocar essa vida um pouco mais leve. Claro, nós temos nossos compromissos, mas vamos levar o quanto mais leve, com muito mais amor, com muito mais carinho, compreensão e uma vida boa. Beleza? Muito obrigado, agradeço, mas compartilhe o nosso vídeo. Agradeço muito. Valeu!